para dar abertura no programa O Poder da Palavra, eu abri a minha Bíblia hoje numa parte onde Deus usou a conversar ou pedir uma jumenta para conversar, porque ela encontrou um profeta que não respeitava a Deus. E quando as pessoas não respeitam a Deus, tudo se faz mal na presença dele. Então, no capítulo 22 do livro de Números, nós tivemos um profeta por nome de Balaão. Mas quando os filhos de Israel estavam saindo do Egito, os profetas tinham que ir abrindo o caminho. Os profetas tinham de ir do lado ou adiante para poder trazer a mensagem do coração de Deus para o coração do povo que estavam caminhando. Mas acontece que todo o tempo da nossa existência existe coisa que nós às vezes nem pensávamos. Por exemplo, um profeta que tinha que falar para o povo na caminhada da saída do Egito para a terra de Canaã, e ele sabia dos problemas que iria acontecer, que o Evangelho do poder de Deus, ele desde o início, ele vem tendo problema, e problema difícil. Então Deus às vezes não podia estar ali para resolver aquele problema, mas tinha um profeta que poderia ou podia resolver. Então, na caminhada, eles encontraram lá um rei que não queria permitir que eles passassem pela a fazenda dele, o país dele, a cidade dele, para ir para a terra de Canaã, que ele não queria que eles entrassem na cidade, não queria que eles atravessassem. Então ele resolveu oferecer aquele profeta, chamado Balaão, e ele rei chamava Balaque. Então ele fez aliança com esse Balaão para poder o Balaão falar a favor dele, pedir, amaldiçoar o povo de Israel e ele ficar na boa, que o rei ia encher de dinheiro, e o rei ia ficar na boa porque o povo ia passar. Então o que aconteceu? Quando o rei mandou 2 mensageiros na casa dele falar com ele para ir lá, para levar a mensagem de Deus para ele, mas a mensagem falsa. Aconteceu que os dois chegou num dia, ele falou, vocês ficam aí, eu vou conversar com Deus, o que ele falar comigo, eu falo com o rei. Mas acontece que Deus falou com ele naquela noite, você vai falar somente aquilo que eu falar com você, senão você vai dar mal, você vai se dar mal, porque precisa falar das coisas que eu mando. Mas então ele dormiu, quando foi de manhã levantou, arriou a sua jumenta, montou na sua jumenta e chamou as 2 pessoas e foi embora. E o pensamento dele era um pensamento negativo. Acontece que quando ele foi com aquela atitude de maldade no coração, que as pessoas põem a maldade no coração e ele mesmo não sente que é maldade.
mas Deus sente. Aí então o que aconteceu? Foi que o anjo do Senhor desceu, veio e se pôs diante dele, dele na estrada, e tirou a espada da bainha e ficou com ela na mão, e a jumenta viu o anjo do Senhor. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, ela resolveu que ela não podia falar, né? Então ela passou eles apertando os pés dele no barranco da estrada, e ele achou muito ruim com aquilo e espancou a jumenta, e ela desceu, saiu da estrada e passou, foi para o campo, e por lá ela não voltava na estrada. Ele tornou bater para que ela voltasse para a estrada. Então ela voltava, mas custava, fazia tudo. Quando ela chegou na estrada novamente, foi um trilho que achou que tinha barranco dos dois lados, não podia sair, o anjo ficou na frente. Aí sabe o que ela fez? Ela deitou dentro daquela estrada, em cima daquele homem, ou aquele homem em cima dela, e não saiu daquele lugar, e ele espancou ela. Aí, quando ele estava espancando, e ela saía daqui, saía dali, sofrendo, por causa dele bater muito nela, aí então, Deus abriu a boca dela e falou assim: por que você está me batendo tanto assim? Aí ele falou para ela assim: é porque você nunca fez comigo o que você está fazendo. Mas ela tinha visto o anjo e ele não tinha visto. Deus não permitiu que ele visse aquele anjo enquanto ele estava com aquele coração maldoso. Aí então, meu prezado ouvinte, eu fiquei lendo essa parte. Ela caiu em cima dele, saiu da estrada para que ele, uma vez, pudesse derrubar ele, esfregou os pés dele no barranco para que machucasse o pé dele, porque ela não sabia o que estava fazendo. Ela não sabia. E nem ele sabia, porque ela estava vendo um anjo, mas ela não sabia que era anjo. Aí então, meu prezado ouvinte, a gente fica pensando. Eu penso muito nisso, é no poder que Deus tem para trabalhar com o ser humano. Deus tem um poder tão grande, porque onde ele estiver, primeiro ele manda o anjo. E depois, quando o anjo não teve condição de cercar a coisa, o profeta já tinha falado em matar a jumenta. Ela falou assim: eu nunca fiz isso com você. Você lembra de eu ter judiado de você alguma vez? Todo esse tempo que eu levo você para todos os lugares? Ele falou: não. Mas se eu tivesse uma espada aqui agora, eu te matava. Eu te matava. Porque você fez eu acender a minha ira diante do meu Deus. E Deus acendeu a ira dele contra mim. Mas acontece que ela, meu prezado ouvinte, a jumenta não era culpada de nada, coitada. Culpado era ele. Culpado era ele. Então, meu prezado ouvinte, nós temos a Bíblia na mão. Eu sempre leio a Bíblia procurando umas partes para que possa edificar, possa prosperar, possa levar para o coração das pessoas uma grande mensagem, e uma grande mensagem de salvação, para que possa se livrar de uma condenação daquela, igual estava naquela estrada, naquele momento. Porque ele ia para fazer uma profecia contra a vontade de Deus. Ele não ia fazer a profecia
com a vontade de Deus, contra a vontade de Deus, porque ele queria o dinheiro do rei, que enchia ele de dinheiro. Aí Deus falou com ele: você agora vai e fala o que eu estou falando com você, porque senão você também vai se perder. Então, meu prezado ouvinte, nós passamos a palavra para as pessoas, aquilo que ela nos ensina. Se você quiser ver a história como é bonita, vê a história no capítulo 22 do livro de Números, no princípio da Bíblia, quando o povo de Deus, saindo do Egito, estava caminhando para uma terra que ele tinha oferecido a Abraão, e Abraão já tinha deixado em herança para essas pessoas. Então, aonde eu digo, Deus tem recurso para cada um de nós, é somente nós descermos do nosso orgulho, descer da nossa vontade. Nós temos o povo tem uma maneira de usar uma vontade que não é dele, a vontade que é de Deus. As pessoas às vezes querem assumir o lugar de Deus para fazer o que Deus precisa fazer, mas não é assim. Deus sempre falou: vai e fala aquilo que eu colocar no seu coração. Então, meu prezado ouvinte, eu sei que as coisas que nós fazemos aqui na palavra, ela está prontinha para que nós panhamos e colocamos no coração de cada um, porque ela veio para nos ensinar onde nós devemos andar e como nós devemos andar. Porque uma vez andando da maneira que o Senhor nos ensina, nós vamos chegar certinho na igreja, no corpo de Cristo, aonde Ele deixou o corpo para poder estar sempre falando, e sempre anunciando, e sempre salvando as pessoas que querem aceitar a palavra de Deus. Meu prezado ouvinte, é muito importante. O mundo está do jeito que está, é porque as pessoas, ao invés de olhar a Bíblia, ou olhar o livro da lei do nosso país, faz coisa que não deveriam fazer. Até o povo evangélico tem hora que está dormindo, não pega a Bíblia para ver se aquilo que ele está querendo vai satisfazer o coração das pessoas que estão ainda sofrendo na presença de cada um de nós, querendo às vezes uma parte para com Deus, e a pessoa está juntando a parte maligna e levando para aquela pessoa que está querendo que Deus faz a parte dele que ele fez e entrega para que ele seja aceito pela vontade de Deus. Então, meu prezado ouvinte, o poder da palavra que eu falo é essa, é que se nós observarmos a palavra de Deus para depois nós tomar nossa decisão, nós não queríamos tomar decisão de Deus em momento nenhum na vida. Hoje tem pastor tomando lugar de ladrão, ou tomando lugar de assassino, tomando lugar de estrupador, tomando mulher dos outros, está fazendo tudo que é coisa do maligno. Isso não é permitido que nós façamos, meu prezado ouvinte. Nós estamos perdendo o nosso tempo fazendo uma bobagem dessa. Isso é coisa que Deus condenou desde o início. Então estou chegando no final da minha palavra aqui, mas falando com vocês, abre os olhos como Deus abriu os olhos da jumenta e pôs Balaão a sofrer, para depois ele abrir os olhos de Balaão e falar: você está fazendo tudo errado, rapaz. E aí nós vamos aprender com o poder da palavra, porque foi Deus que falou.